Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao culto distrital online, realizado em nome das Igrejas Adventistas do Sétimo Dia de Framingham e Seekonk, no estado de Massachusetts, e também Pawtucket, no estado de Rhode Island. Meu nome é Walter Araújo. Sou o pastor distrital e dou as boas-vindas a todos os queridos que nesta noite estão dedicando este tempo para um encontro com Deus e com a Sua palavra. Estamos hoje inaugurando uma nova série de estudo da palavra de Deus, série intitulada Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Estamos vivendo dias desafiadores para a saúde mental, para a saúde emocional, e é muito importante que nos apeguemos à palavra de Deus a fim de podermos aprender a conviver com as nossas emoções. Alegria, tristeza, raiva, angústia, dúvida, enfim, os sentimentos que são inerentes a cada um de nós, seres humanos, e que possamos então, através da palavra de Deus, aprender a conviver com eles e nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Jesus. Afinal de contas, não adianta dizer que acreditamos na Bíblia se somos imaturos emocionalmente. Portanto, é necessário que alcancemos a maturidade emocional, que só é possível através da prática dos valores do reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, então prepare-se, vamos juntos nesta jornada pelas próximas semanas, estudando, aprendendo e buscando mais maturidade emocional através do amor de Cristo. Oremos. Obrigado, Jesus, por mais um dia que o Senhor nos concedeu e pelo privilégio que temos agora de estudarmos a Sua palavra. Permita que sejamos transformados pelo Teu poder agindo em nós e que tenhamos como meta a semelhança com Cristo. Perdoe os nossos pecados, aceite a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, quero convidar você a louvarmos o nome do nosso Deus, este Deus extraordinário que tudo faz, tudo fez e continuará fazendo pelo bem de todos nós. Então, vamos louvar com um hino extremamente conhecido, Mensageiro, da coletânea jovem, né, do hino do rol dos hinos jovens da Igreja Adventista. E depois do hino voltaremos para podermos estudar a palavra de Deus. Louve e juntos então vamos nos inspirar com este hino, Mensageiro. Tem dias que nem sei dizer, não tenho motivação. Eu sinto em mim uma dor sem fim, não sei dizer a razão. Consigo ainda, Jesus, buscar os meus joelhos dobrar e orar perante Deus, me inclinar, chorar e abrir o meu coração e abrir o meu coração. Já posso ver o sol brilhar, o vento e a paz vem soprar. Sem
Jesus vai aqui voltar. Grande bênção essa, a bênção de podermos ter esta certeza. Jesus voltará. E certamente eu e você temos o privilégio, através da palavra de Deus, de confirmarmos esta convicção, esta certeza de que toda dor, toda tristeza, toda angústia, a morte tem dia e hora para terminar. Então, que eu e você possamos renovar a nossa certeza através exatamente do estudo da palavra de Deus. Sempre a gente incentiva você em nossos cultos a acompanhar a leitura da palavra, ter aí em suas mãos uma caneta deste modelo que destaca os textos, não é? E também, quem sabe, um caderninho aí de oração, a fim de que possamos anotar pedidos e agradecimentos especiais. Temos aqui pela página de Sicom a querida Natália e também seu esposo Tom, direto de Dartmouth, aqui em Massachusetts. Uma boa noite também para nossa irmã Laurença Lopes, que nos acompanha em New Bedford, também aqui no estado de Massachusetts. Lá em São Paulo, na cidade de Barueri, está a professora Estela Abreu e família. Que Deus esteja com vocês. Aqui pelo Zoom, nossa querida Carol, nosso irmão Manuel, também nossa irmã Belmira, e aqui um Zoom identificado com a palavra mãe. Então, que Deus esteja aí abençoando a vocês, queridos, que nos acompanham nesta noite através ou do Zoom ou do Facebook, e que juntos possamos, de fato, ter a certeza deste amor de Deus por cada um de nós. Muito bem, eu queria convidar aqui, se o irmão Manuel estiver disponível para fazer uma oração de abertura, irmão Manuel. Não sei se é possível para você abrir o microfone e pedir a bênção de Deus sobre todos. Ah, sim, Maria do Marconi. Que bom, Maria. Seja bem-vinda. Deus esteja com você, com o Maxwell, com o Marquinhos, abençoando a vida da família e cuidando de vocês, viu? Muito bom tê-la conosco. Bom, Manuel, então, coloque diante do Senhor todos os queridos que estão aqui nos assistindo, pedidos e agradecimentos e, acima de tudo, que tenhamos compreensão do estudo da palavra. Muito obrigado. Vamos orar. Senhor Santo Deus e Pai, te damos graça por mais uma oportunidade de vida que o Senhor nos concedeu. Obrigado pelo privilégio de estar aqui reunido em teu santo nome, Senhor. Querido Pai, quero te pedir uma bênção especial sobre cada pessoa, cada família que se encontra aqui via Zoom para fortalecimento espiritual e que a mensagem desta noite possa ir ao encontro das nossas necessidades espirituais, Senhor. Abençoa as pessoas desde lá do Brasil, os nossos irmãos e visita que se encontram reunidos neste momento em teu nome. Abençoa também os daqui e abençoa também o pastor que vai compartilhar a mensagem para nós nesta noite. Nós possamos sair desse encontro bem fortes, Senhor. Também, se alguma pessoa tem algum pedido no seu coração, o Senhor conhece cada um de nós. Por favor, que o Senhor atenda segundo o tamanho da tua santa e divina misericórdia. Nos abençoe a todos e nos dê um bom culto em nome sagrado do Senhor Jesus. Amém. Amém, Deus. Amém. Obrigado, querido. Uma boa noite para você e para nossa irmã Carol. Grande abraço. Muito bem, temos também, direto da Flórida, nossa querida Olga Pacheco, também sempre conosco. Que Deus esteja com você, irmã Olga, sua família. Lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, temos a querida Célia Alves, também presença sempre constante em nossos cultos online, seja a família Primeiro Encontro, às 6 horas da manhã, seja o nosso culto distrital, quartas-feiras, 7h30 da noite. Muito bem, vamos então ao tema de abertura desta nossa nova série. Serão 11 mensagens a partir de hoje, 11 cultos às quartas à noite, né? Nosso chamado
culto distrital online. Já dando aqui um recadinho para você, semana que vem nós celebramos o evangelismo da chamada Semana Santa. Então, teremos cultos presenciais aqui em nossas igrejas no distrito. Provavelmente você que nos acompanha e é membro de alguma igreja adventista, muito provavelmente sua igreja também terá um evento evangelístico nas noites da semana que vem. Então, semana que vem não teremos o nosso culto distrital online, ok? Na quarta-feira, dia 16, em virtude do nosso culto presencial. Aliás, perdão, ainda faltam 15 dias para a Semana Santa. Então, semana que vem teremos o culto dia 9, normalmente. Depois é que teremos, então, a realização da Semana Santa a partir do dia 16. Então, vamos ter esta quarta, a próxima quarta, duas quartas seguidas. Hoje é dia 2, próxima quarta, dia 9. Aí vamos saltar a quarta 16, porque será a Semana Santa, cultos presenciais, e retomaremos a partir da quarta-feira, dia 23, numa sequência então de 11 mensagens. Muito bem, vamos juntos então explorar nosso tema espiritualidade emocionalmente saudável. E o tema de abertura é um tema interessante chamado a ponta do iceberg. A ponta do iceberg. Por favor, eu gostaria que você pudesse tomar a sua Bíblia neste momento e nós vamos ler uma passagem que o apóstolo Paulo escreveu aos Hebreus, no capítulo 10, leitura do verso número 25. Abra, por favor, a sua Bíblia, na passagem de Paulo aos Hebreus, capítulo 10 de Hebreus, nós vamos ler aquilo que está no verso número 25. Lembrando que nesta série estou usando a Nova Bíblia Viva. Na Nova Bíblia Viva, Hebreus 10, 25, nós lemos assim: Não descuidemos dos nossos deveres na igreja, nem das suas reuniões, como algumas pessoas fazem, mas animemo-nos e nos admoestemos uns aos outros, especialmente agora que o dia da sua volta está se aproximando. Muito bem, família, muito bem, queridos irmãos e amigos que também fazem parte da família Primeiro Encontro. Nos últimos anos, nós temos visto crescer um número cada vez maior de pessoas que passaram a ser chamados pelos pesquisadores de igreja de desertores de igreja. Eu acho que não é difícil para você que tem o hábito de frequentar alguma igreja, seja ela adventista ou qualquer igreja protestante, católica, evangélica, não é difícil que nós encontremos a maioria dos nossos bancos vazios. E é interessante porque esse desafio se dá até online, não é? Podemos dizer que também temos vários bancos vazios neste momento online. São poucas as pessoas que estão se dedicando a ter este contato conosco durante as noites da semana na quarta-feira. Portanto, nós temos aí um crescente fenômeno dessas pessoas que são chamadas desertores de igreja. E alguns desses desertores de igreja são crentes. Não são pessoas que não creem em Deus, não são pessoas que não têm uma fé, não professam uma fé. Pelo contrário, são literalmente crentes que não têm mais o hábito de frequentar a igreja. E ainda chegam a racionalizar e a discutir e a concordar que não é necessário fazer parte de uma igreja, de uma instituição igreja. Não, eu tenho Deus em qualquer lugar, eu tenho Deus comigo, eu não preciso frequentar uma religião dentro de um prédio.
Homens e mulheres que assumiram um genuíno compromisso com Cristo, mas que chegaram à triste conclusão que, lenta e demoradamente, a espiritualidade disponível na igreja não produzirá qualquer profunda mudança da vida que a pessoa tem em Cristo, nem neles mesmos e nem nas outras pessoas. Essas pessoas, elas se desmotivaram porque, segundo a sua ótica, frequentar a igreja ou não é tudo a mesma coisa. A pessoa frequenta a igreja, passa por divórcio. A pessoa frequenta a igreja, pratica traição no relacionamento. A pessoa frequenta a igreja e é explosiva, estúpida, grosseira com as outras pessoas. A pessoa frequenta a igreja e é fofoqueira e fica espalhando coisas que não são verdades a respeito dos outros. Ou seja, para muitos desses cristãos, estar na igreja não faz a diferença nenhuma, nem neles mesmos e nem nas outras pessoas. Então, nós temos um crescente número de desertores de igreja que acreditam que não precisam de igreja para sobreviver na sua fé espiritual. O que será que deu errado, meus queridos? O que é que deu errado? Essas pessoas eram seguidores de Jesus Cristo, mas lutaram tanto quanto qualquer outra pessoa com o seu casamento, divórcio, amizades, vícios, inseguranças, esforço por aprovação e sentimentos de fracasso. Além da depressão, depressão que acontece no trabalho, na igreja e no lar. Esses crentes, como eu e você, perceberam os mesmos padrões de conflito emocional dentro e fora da igreja. Então, o que é que está errado com a igreja? Se os padrões de comportamento não são alterados à medida que alguém frequenta uma igreja e ali convive com outras pessoas que se dizem também crentes, só que parece que tanto faz estar lá dentro quanto lá fora, divórcio, angústia, brigas, chateação, traição, problemas e problemas e problemas. O que será que deu errado na igreja? Então, o primeiro grupo identificado é o grupo chamado de desertores da igreja, e são necessariamente crentes que não frequentam a vida comunitária na igreja. Há também um segundo grupo, e este segundo grupo é chamado pelos estudiosos de igreja inativos, inativos na igreja. Após anos de frustração, após anos de decepção, estas pessoas perceberam que a vida de fé não se encaixava em sua experiência de vida. Estão fora, pelo menos interiormente, em consideração a seus filhos, ou ainda por falta de alguma alternativa, estão sentados nos bancos das igrejas, nos cultos, mas de forma passiva. Então, além de estarmos vivenciando dias em que as pessoas, muitas delas, estão simplesmente deixando de frequentar a igreja, porque entendem que a igreja não faz diferença nenhuma no comportamento deles e no comportamento dos outros, nós temos também este segundo grupo, inativos, que até corporalmente estão na igreja, mas dentro deles o sentimento é de que não queriam estar ali. Estão ali por alguma obrigação, estão ali por alguma aparência, ou pelos filhos, ou enfim, por alguma outra circunstância, não tem muita opção. O que que eu vou fazer? Eu vou para a igreja. Mas vou para a igreja e vou ficar ali na minha. Não quero participação em nada, não quero ter nenhum tipo de função, de ministério, absolutamente nada. Falta alguma coisa. Estas pessoas se sentem desconfortáveis, mas acabam que não sabem o que fazer. Então, dois grupos muito marcantes em nossos dias na igreja. Aqueles, então, que são considerados desertores de igreja, se afastaram da igreja, e aqueles que são inativos dentro da igreja. E temos ainda um terceiro grupo,
E este grupo é já explícito, o grupo daqueles que literalmente abandonaram a igreja. Eles se sentem presos, imobilizados na sua jornada espiritual e simplesmente se cansaram. Cansaram da companhia de outros crentes que eram compulsivos, crentes críticos, crentes orgulhosos, crentes palpiteiros, crentes ocupados demais com a vida alheia. Então, estes usam exatamente esta postura errônea de muitos que convivem na igreja para justificar a sua saída. Não, essa pessoa fica só cuidando da vida dos outros, chamou a minha atenção porque eu estava usando brinco, chamou a minha atenção por causa da calça, por causa da unha, por causa do cabelo, por causa da. Enfim, as pessoas começam a ter encrencas, encrencas. E isso é muito notável, muito, a gente pode perceber muito nos dias em que estamos vivendo. Parece que o lugar que a gente tem menos paz é na igreja. Qualquer motivo é motivo para que as pessoas às vezes percam o controle. Por causa de algum prato de comida do potluck, não é? Do junta-panelas, ou por causa de uma música, ou por causa de uma palavra atravessada, ou por causa de um olhar, as pessoas começam a achar desculpas e as desculpas de muitas delas fazem com que elas abandonem a igreja. É interessante porque bem diferente do Jesus que professam crer. Neste caso, ser cristão parece ser mais um problema do que ser uma solução. Para esses que tomam a decisão de abandonar a igreja, certamente se esqueceram do exemplo de Jesus. Sabe, queridos, por que será que nossos esforços, geralmente no final, acabam nos deixando confusos? A partir de hoje, nesses encontros que teremos às quartas à noite, vamos descobrir uma verdade radical, uma verdade que pode mudar a nossa vida, mudar nosso casamento, mudar nosso ministério e finalmente mudar também a própria igreja que frequentamos. E esta verdade é: saúde emocional e maturidade espiritual são inseparáveis. Pega a visão aí. Vou usar o sino do primeiro encontro. Uma pessoa, que queira de fato viver um cristianismo genuíno, se diz cristã e realmente vive a verdade, ela tem uma saúde emocional e maturidade espiritual que caminham juntas. São raros os casos das pessoas que surgem de famílias onde existe um estado emocional perfeito e um estado emocional idôneo. Cada família, com certeza, é diferente uma da outra, mas todas as nossas famílias são afetadas pelas consequências da desobediência dos nossos primeiros pais. Desobediência essa que está registrada na palavra de Deus em Gênesis capítulo 3, verso 15. Abra sua Bíblia, por favor. Gênesis, capítulo 3. Bom dia, Isabela Zanetti. Seja bem-vinda. Esther Nascimento também. Anne Teles. Abrindo nossas Bíblias em Gênesis 3, verso 15. Eu leio na Nova Bíblia Viva. De agora em diante, você e a mulher serão inimigos. O mesmo acontecerá entre a sua descendência e a descendência dela. O descendente da mulher esmagará a sua cabeça e você ferirá o calcanhar dele. Vergonha, segredos, mentiras, traições, relacionamentos rompidos, decepções, anseios não resolvidos, tudo isso está debaixo do tapete das famílias mais respeitáveis. Qualquer uma das nossas famílias tem vergonha, tem segredos, podem ter mentiras, podem ter traições, relacionamentos rompidos, decepções e anseios não resolvidos. Esta é a nossa herança natural. E eu e você até experimentamos Deus
experimentamos a sua presença em certas áreas da nossa vida, mas nós ignoramos a realidade que dá sinais de que a imaturidade emocional existe e nós convivemos com ela. Em nossos momentos de total sinceridade, nós somos até capazes de admitir a existência de profundas camadas sob nossa consciência. Seria como a figura do conhecido iceberg, que tem a sua parte menor visível sobre a água. Nossas vidas emocionais, a média da vida emocional das pessoas, mesmo vivendo em família, se assemelha a esta imagem que você está vendo aí na tela. Só se pode enxergar praticamente 10% do tamanho do problema. 10% que outras pessoas podem ver. Nós somos mais gentis, mais respeitáveis, frequentamos a igreja, participamos regularmente e, de alguma forma, limpamos a nossa vida e nos livramos do álcool, das drogas, da linguagem obscena, do comportamento ilícito, entre outras coisas. Até chegamos a falar de Cristo para as outras pessoas, com esses 10% aí que a gente coloca para fora, que a gente mostra. Porém, as raízes daquilo que somos continuam inalteradas e imóveis. Pega a visão aqui, meus queridos irmãos. Esse é o grande desafio. Muitos estão vivendo 5, 10, 15, 20, 30 anos ou mais, apenas com esta aparência de 10%. E com esta aparência de 10%, como dissemos, frequentam a igreja, falam bonito, têm uma postura bonita, mas o que realmente escondem não é nada bonito. Faz sentido? Voltemos então à nossa verdade radical. Qual é a verdade radical que nós vamos explorar? Saúde emocional e maturidade espiritual são inseparáveis. Não é possível ser espiritualmente maduro enquanto se permanece espiritualmente imaturo. Uma verdade Essa é uma verdade que não pode ser cancelada. Se você é saudável emocionalmente, se você de fato é maduro espiritualmente, isso vai ficar visível. Porque a saúde emocional jamais pode ser separada da nossa saúde e da nossa maturidade espiritual. Importante lembrar que Deus nos fez com sentimentos. Então, didaticamente, nós vamos ver em Gênesis capítulo 1, verso 27. Assim Deus criou o ser humano semelhante à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Então Deus planejou cada um de nós, a sua imagem e semelhança. E na imagem e semelhança com Cristo, ele então incluiu as seguintes dimensões. Pega a visão aí. Eu e você temos exatamente estas características, estas dimensões: social, intelectual, espiritual, física e emocional. Estas 5 áreas compõem quem somos. Seres sociáveis, seres intelectuais, seres espirituais, seres físicos e seres emocionais. Isto tudo faz parte do pacote da maneira como Deus nos criou, a sua imagem e semelhança. Ignorar qualquer um desses aspectos de quem somos, como homens e mulheres, feitos à imagem de Deus, sempre resulta em consequências destrutivas. Se você quiser apagar qualquer uma dessas áreas na sua existência, as consequências serão destrutivas para você. Destrutivas do
ponto de vista de relacionamento com Deus e de relacionamento com as outras pessoas. É necessário que você guarde na sua mente esta imagem. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus para sermos sociais, intelectuais, espirituais, físicos e emocionais. Por exemplo, muitos foram ensinados a abordar a vida por meio dos fatos da fé e dos sentimentos, nessa ordem. Mas onde fica a raiva? Hum? Você foi educado, quem sabe, desde pequeno, a sempre basear a sua vida e expressar justamente fé e também a maior parte dos fatos por meio da fé e de bons sentimentos. Mas qual é o papel da raiva na nossa existência? Existem aqueles que guardam tudo que sentem até que explodem. Eles não têm maturidade para lidar com um problema e vão acumulando problemas, e aí depois que cai uma gota d'água num copo cheio, aí essas pessoas explodem. Sabe, queridos, a maioria então retém ou impõe a sua raiva. Outros guardam tudo até explodir, mas Deus também pode nos encontrar por meio de sentimentos como tristeza, depressão e raiva. Não é a maioria do tempo que eu e você, Amélia, seja bem-vinda, somos pessoas equilibradas, pessoas que só têm alegria, só têm fé. Não, eu e você também somos pessoas que sentimos tristeza, depressão e raiva. A partir de hoje, nós vamos encarar um árduo trabalho de integridade, de saúde emocional e espiritual para podermos experimentar as maravilhosas promessas de Deus feitas à nossa vida, à nossa igreja e à nossa comunidade. Deus quer tornar a minha e a sua vidas maravilhosas. Você acredita? Você crê nisso? Deus quer transformar a nossa vida numa vida maravilhosa. Basta que tomemos uma decisão neste exato momento, vivermos o caminho de Deus. E o que acontece quando eu e você escolhemos viver autenticamente no caminho de Deus? Deus faz com que surja em nossa vida frutos. Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. Abra sua Bíblia, por favor. Carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versos 22 e 23. O resultado de vivermos, então, uma vida autêntica com Jesus. Gálatas 5, 22 e 23. Mas quando o Espírito Santo controla as nossas vidas, ele produz em nós uma espécie de fruto do amor. E aí o apóstolo descreve alegria, paz, paciência, retidão, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aqui não há conflito algum com a lei. Presta atenção, meu irmão, minha irmã. Esses versos, querida Silvana Sintra, bem-vinda. Estes versos deveriam estar destacados em nossa Bíblia, porque uma vez que eu e você aprendemos a conviver com nossos sentimentos, sejam bons ou maus, seja alegria ou tristeza, seja compaixão ou raiva, à medida que eu e você aprendemos a ter maturidade, Deus fará surgir em nós os frutos deste relacionamento com Ele. E vamos entender o que significam estes frutos que estão aí descritos em Gálatas 5, 22 e 23. Você pode até fazer um print desta tela, a fim de que você guarde os significados destas palavras. Quando o apóstolo fala amor, ele fala de afeição pelos outros. Quando ele diz alegria, ele diz de exuberância a respeito da vida. Quando ele cita paz, ele está falando de tranquilidade.
Paciência é a nossa disposição em manter-nos fiéis. Longanimidade, um senso de compaixão, de se colocar no lugar do outro. Benignidade é uma convicção de uma santidade básica que permeia as coisas e pessoas. E fidelidade, envolvimento com compromissos leais. Mansidão, não precisar forçar o nosso caminho na vida. Olha que interessante esta ideia de mansidão. Não precisa forçar nosso caminho na vida. Você ama Cristo, você age naturalmente. E o domínio próprio, que é a capacidade de empregar energias de maneira sábia. Quando duas pessoas se descontrolam e se atacam, seja aí no casamento, seja no relacionamento com os filhos, seja de qualquer forma de relacionamento mais íntimo, mais superficial, quando alguém explode, esta pessoa não está usando as suas energias de maneira sábia. Pegou a visão? Domínio próprio é a capacidade de empregar as nossas energias sabiamente e não desperdiçá-las. Deus promete que você e eu viveremos dessa forma, da forma como estes frutos estão descritos. Mesmo que não pareça fácil, não seja natural inicialmente, mas vamos alcançar um momento como esse na vida, dando esses frutos em nome de Jesus: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Reflita sobre isso. Pense a respeito de si mesmo. Quem você tem sido dentro da sua casa? Que tipo de pessoa? Querida Shirley, bem-vinda. Que tipo de pessoa você tem sido dentro da sua casa? Que tipo de pessoa você é no trabalho? Que tipo de pessoa você é na igreja? Peça a Deus que faça uma obra na sua vida para que você desenvolva este fruto do Espírito que está descrito nestas características, que é resultado direto da presença tranquilizadora do Espírito Santo no agitado coração humano. Peça a Deus estas características, meu irmão, minha irmã. São estas as características que vamos nos esforçar a aprender nestas 11 semanas. Amor, alegria, paz, paciência, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O fato trágico é que poucas pessoas desejam Deus. Poucas pessoas fielmente estão sentadas em suas igrejas. Leem a Bíblia. Poucas pessoas leem a Bíblia. Poucas pessoas adoram de verdade. Poucas pessoas oram e frequentam nossa escola sabatina. Um momento tão precioso que temos na programação do nosso culto, da nossa adoração, e as pessoas abrem mão da escola sabatina, chegam só para o estudo da palavra no culto. Que postura é essa, meus irmãos? A adoração começa no momento em que a escola sabatina começa. A escola sabatina não é uma opção na nossa adoração, ela faz parte, é uma obrigação nossa. O mais comum é vivermos, em média, uma espiritualidade emocionalmente doentia. Na intenção de Deus, está bem explícito: Deus deseja que nos tornemos, de fato, emocionalmente saudáveis. Emocional e espiritualmente saudáveis. Não é intenção de Deus que eu e você sejamos desertores de igreja, sabe? Aqueles que, quando vai chegando o sábado, já vão fazendo outros planos para simplesmente não frequentarem a igreja. Desertores da igreja. É importante que eu e você saibamos, em pleno século XXI, Deus está mudando e ampliando nossa compreensão do que significa realmente ser um cristão.
Ser um cristão não é ter uma vida automatizada, um culto após o outro, sem nenhuma relevante mudança em nossa vida. Gênesis 12, leitura do verso número 4, é o último verso bíblico desta noite. Gênesis 12, leitura do verso número 4. Eu leio a respeito de Abraão. Então Abraão partiu conforme o Senhor havia ordenado, e Ló, seu sobrinho, foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando partiu da sua terra natal, Harã. Perceba, meus queridos, a postura de Abraão foi extraordinária. Não à toa é chamado o pai da fé. E olha que o pai da fé, por medo, chegou a mentir. Lembram-se? Então temos muito que aprender. Deus não está exigindo de cada um de nós uma perfeição, uma santidade que nenhum de nós tem capacidade de ter, porque vivemos em pecado, nascemos em pecado. Porém, Ele quer que eu e você tenhamos relacionamento com Ele, um relacionamento capaz de curar nossos traumas, nossas feridas, nossas mágoas, permitindo que sejamos maduros espiritualmente e não imaturos, para que não engrossemos o coro dos desertores de igrejas, ou ainda daqueles que são inativos, estão na igreja por mera obrigação, mas nada os move, nada os motiva, estão ali como se fosse apenas uma perda de tempo para eles. Ou pior, Deus nos livre de abandonarmos a igreja do Senhor com a desculpa de que a igreja do Senhor é cheia de pessoas hipócritas e de que as pessoas estão ali e não mudam. Então mude você primeiro. Seja você a mudança que você está esperando nos outros. Gostaria de encerrar com palavras da revelação. Palavras extremamente especiais que nesta noite eu gostaria de compartilhar com vocês. Aqui um probleminha de compatibilidade. Então, deixa eu diminuir a foto da nossa tia Ellen aqui. Assim fica mais fácil para ler. Este também é um texto que poderia merecer aí um destaque especial para você nesta noite. Quando o evangelho é recebido em sua pureza e poder, ele é uma cura para as doenças originadas pelo pecado. Presta atenção, meu irmão. Uma vida que realmente é chamada de convertida, esta vida recebe cura para as doenças originadas pelo pecado. O sol da justiça ergue-se, trazendo salvação nas suas asas. Malaquias 4, verso 2. Todos os recursos do mundo não podem curar um coração quebrantado, nem comunicar paz de espírito, nem remover o cuidado, nem banir a enfermidade. A fama, o temperamento, o talento são todos impotentes para alegrar um coração dolorido ou restaurar uma vida arruinada. A vida de Deus na alma, eis a única esperança do ser humano. Esse texto é extraordinário, igreja. Livro Ciência do Bom Viver, na minha edição, página 115. Nada que você acumule nesta terra, de bens, de tesouros, de dinheiro, de casas, de carros, nada pode substituir Deus na vida de alguém. A fama, o temperamento, o talento são todos impotentes para alegrar um coração dolorido ou restaurar uma vida arruinada. Será que você estaria disposta nesta noite a buscar mais maturidade em Deus para encarar
os problemas que todos nós enfrentamos, pode ter certeza que a minha e as suas vidas são como este iceberg. Nós conseguimos mostrar uma ponta que aparenta firmeza, tranquilidade em Deus, fé, bondosos, carinhosos, mas o verdadeiro eu está escondido abaixo do nível do mar ali, abaixo da borda da água. Ali nós não permitimos nem que Deus faça a mudança. E precisamos ter uma postura diferente, meus queridos. Temos que realmente visualizar apenas os 10% da ponta do iceberg e acabamos negando a realidade dos 90%. E hoje eu digo a vocês, Deus quer operar uma mudança exatamente nessa área mais difícil, os 90%. Você crê? Deus está olhando para você neste momento e Ele conhece os 10%, os 90% da sua vida que estão escondidos e que muitos não conhecem, nem as pessoas mais íntimas. É aquilo que eu e você escondemos, querida Maura Carvalho. E é onde exatamente Deus precisa fazer a obra na nossa vida. Faz sentido para você isso? Nesses altos e baixos, uma hora estamos felizes e fiéis, noutra hora não queremos sequer orar. Deus quer fazer um milagre nessa área mais crítica da nossa vida. Temos que assumir a nossa espiritualidade emocionalmente doentia e convidarmos Deus para que Ele venha nos mudar. Por isso, a proposta destas próximas quartas-feiras, uma espiritualidade emocionalmente saudável, cada vez mais, permitindo e experimentando exatamente esta revolução que Cristo deseja fazer na minha e nas suas vidas. Você aceita? Aceita caminhar nesta jornada? Lembre-se da nossa frase principal da experiência destas 11 semanas, que é exatamente esta frase: saúde emocional, maturidade espiritual são inseparáveis. Saúde emocional e maturidade espiritual são inseparáveis. E essa vai ser a busca que, pela misericórdia de Deus, estaremos traçando durante este período das próximas semanas, estudando este tema da espiritualidade emocionalmente saudável. Você deseja que esta mudança comece em sua vida a partir de hoje? Você aceita este milagre de ser uma pessoa mais equilibrada, menos estourada, uma pessoa mais ativa, menos largada, desestimulada? Sim, queridos, é necessário que alcancemos a maturidade que Cristo quer nos dar, a fim de que possamos avançar rumo à nossa salvação. Querido Jesus, muito obrigado pelo privilégio de podermos nos autoavaliar diante da tua cruz nesta noite. Sabemos, Deus, que neste mundo teremos mais derrotas do que vitórias. Mas na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza, na riqueza ou na pobreza, louvado seja o nome de Deus. Não permita, Senhor, que as muitas lutas desta vida tirem de nós o equilíbrio, a maturidade, a transparência, o cuidado, a fim de que possamos exclusivamente fazer a tua vontade para a nossa vida e para a vida das pessoas ao nosso redor. Que possamos de fato conviver uns com os outros da melhor maneira possível. Mas não permita, Senhor Deus, que nos tornemos desertores da tua igreja.
Não permita que nos tornemos inativos, presentes ali com o nosso corpo, mas com o nosso desejo completamente separado da tua causa. E, finalmente, que jamais venhamos a abandonar os seus caminhos, porque sem ti não temos vida. Aceite cada pedido e agradecimento que foi compartilhado nesta noite, o que está em nosso coração também. E permita, querido Deus, que alcancemos exatamente aquilo que estamos buscando: uma saúde espiritual emocionalmente saudável, que nos ajude a enfrentar os problemas e as tristezas e as perdas, mas que nos dê a esperança e a alegria da salvação em Cristo Jesus. Orando pelo teu breve retorno, pedindo que o Senhor perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus dizemos amém e graças a Deus. Sim, queridos, saúde emocional, maturidade espiritual são inseparáveis. Ore até o próximo encontro no dia 9, para que Deus atue na área escondida da sua vida. Nos 90% do iceberg está escondido e que só Ele sabe. E Ele irá certamente operar um milagre. Deus abençoe a nossa vida, nos dê uma ótima noite. E amanhã, 6 horas da manhã, nesses mesmos links do Facebook e do Zoom, Família Primeiro Encontro, 6 horas da manhã, horário da Costa Leste, aqui dos Estados Unidos. Uma boa noite a todos e lembrem-se do mais importante: breve Jesus voltará. Um abraço.